Olá, sejam bem-vindos aí à nossa revisão número 2, né, do nível 4. Nessa revisão a gente vai estar vendo alguns tópicos que serão muito importantes para a resolução, né, da atividade. Né? Então, preste bastante atenção nos conceitos que serão repassados aqui. Faça também anotações no seu material, né, para te auxiliar depois, né, durante a resolução das atividades, né, e se tiver alguma dúvida também. Então, nessa revisão a gente vai estar estudando aí sobre ângulos internos de um polígono, a gente vai ver também sobre o plano cartesiano, a gente vai estudar os elementos de uma circunferência, vamos ver, né, um problema envolvendo porcentagem e vamos ver também, vamos estar reforçando aí a questão do perímetro de figuras, ok? Então, vamos lá, ângulos internos de um polígono. Muito bem, então aqui está um polígono, tá? O nome dele é o pentágono, ele tem 5 lados. Em cada uma dessas pontas aqui, né, a gente vai ter um ângulo, tá? Como está representado aqui na figura. Então, como ele é um pentágono regular, né, todas as medidas aqui terão 108. Né? Todos os ângulos aqui medirão 108. Se não fosse um pentágono regular, se fosse um pentágono qualquer, as medidas elas seriam diferentes, né? Não seria toda 108, mas o total continuaria sendo 540. Tá? Então aqui no pentágono regular, a soma é 540, ok? E todos os ângulos aqui medem 108. Se não fosse um pentágono regular, se fosse um pentágono qualquer, não seria toda 108, mas a soma continuaria sendo 540. No final, né, ao somar todas, você teria 540. Tá? Então, como é que a gente pode chegar nesses valores, 108 e no 540 aqui, se o exercício ele não fornecer nenhuma dessas medidas? Então, o que eu posso fazer para estar achando aqui esse 108 e também o 540? Você vai estar utilizando a seguinte fórmula. O n-2, né, vezes 180. Então, é essa fórmula que você vai estar utilizando. Né? E eu vou estar demonstrando aqui como você vai utilizar ela para chegar nesses resultados, nesses valores. Então, esse n ele representa o número de lados que o polígono tem. Então, tem polígono tem 3 lados, 4 lados, 5, 6, 7, enfim. Tem várias medidas. Né? Então, no lugar desse n, você vai contar quantos lados que tem o polígono e vai substituir o n por esse valor. Como no caso aqui é o pentágono, né, ele tem 5 lados, então você vai substituir, ó, 5 menos 2 vezes 180. Tá? Então primeiro você resolve aqui, ó, 5 menos 2, porque está entre parênteses, né? 5 menos 2 você vai ter 3 vezes 180. Vamos fazer o cálculo aqui para ver que valor a gente encontra. Então, 180 vezes 3. Tá? 3 vezes 0 ali, ó, 0. 3 vezes 8, teremos 24. Leva 2. 3 vezes 1, 3. Somado com 2, lá em cima, 5. Então veja que eu achei o 540, que é a soma dos ângulos internos. Então essa fórmula aqui, ela permite a você achar a soma dos ângulos internos de um polígono. Tá? Se ele não for regular, né, você não vai poder dividir aqui pelo número de lados e achar a medida de cada um. Como no caso aqui é um polígono regular, então você pode dividir aí o 540 pelo número
de vértices, né, pelo número de ângulos que vai ter aqui a figura, no caso aqui é 5. Vamos fazer a divisão para ver o que a gente encontra. 5 dividido por ele mesmo vai dar 1. 1 vezes 5, 5. 5 menos 5 é 0, desce o 4. 4 não divide por 5. Eu preciso descer outro número, que é o 0. Então, adiciono o 0 aqui e desço outro 0, que vai formar o 40. 40 dividido por 5 tem 8. 8 vezes 5, 40. E pronto, chegamos no 108, que é a medida de cada um deles. Entendeu como é simples? Então você vai estar utilizando essa fórmula, tá? Para estar encontrando a soma dos ângulos internos, primeiramente. Depois você tem a possibilidade, né, de encontrar a medida de cada um deles. Então aqui temos uma figura, agora não tem, né, mais nenhum valor para a gente, não tem nem a soma dos ângulos internos, nem a medida de cada um deles. A gente vai partir do zero e calcular todos eles, tá? Lembrando que aqui é um polígono regular, ok? Então, primeiro, quantos lados tem essa figura? Né? Então, somando aqui, né, contando o total de lados, essa figura vai ter 8 lados. Tá? Então, ela vai ser o octógono. Tá? Como todos os lados têm a mesma medida, então, octógono regular. Ok? Primeiro passo, vamos calcular a soma dos ângulos internos dele. Então, n-2, entre parênteses, né, para a gente poder resolver primeiro, vezes 180. N é o número de lados. Então, já que é 8 lados, 8 menos 2 vezes 180. 8 menos 2 é 6. 6 vezes 180. Então, vamos ver o que vai dar aqui essa multiplicação. 180 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, vamos ter 48. Levo 4. 6 vezes 1 dá 6, com mais 4 dá 10. 1080, tá? Então, deixa eu apagar aqui. A soma dos ângulos internos é 1080. Então, se eu pegar todos eles e somar, vou ter 1080. Hora de calcular cada um individual. Então, você vai pegar esse 1080 e vai dividir por quem? Pelo número de ângulos que ele tem. Né? Ele tem 8. Vamos ver o que vai dar. 10 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 é 8. 10 menos 8 dá 2. 28 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes 8 vai dar 24. Sobra 4. Desce o zero lá, ó, 40. Dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8 é 40. 40 menos 40 é 0. Cada um desses ângulos mede 135 graus. Ok? Então, se colocar lá para você uma figura que tenha 20 lados, por exemplo, para você calcular, você vai conseguir calcular tranquilamente, tá? Utilizando essa fórmula aqui. Ok? Vamos prosseguir. Bem, vamos ver agora sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano ele é composto por dois eixos, né? Um na horizontal e outro na vertical. O eixo que está na horizontal, né, esse deitado aqui, o eixo que está na horizontal, né, que é esse eixo aqui, é chamado de eixo X, também conhecido como eixo das abscissas. E o eixo que está
na vertical é o eixo Y, que é chamado de eixo das ordenadas. Tá? Aqui está a origem, tá? O ponto 0 está aqui. A partir desse ponto, né, para a direita, a gente vai ter números positivos. Para cima aqui também a gente vai ter números positivos. Para a esquerda, aqui no eixo X, a gente vai ter os números negativos. Para baixo aqui também a gente vai ter números negativos. Tá? Então esse é o formato aí de um plano cartesiano. Tá? Existem mais elementos, né, que a gente pode estar estudando mais detalhadamente. Mas o objetivo aqui é apenas a gente ter uma noção, né, dos principais elementos aí do plano cartesiano. Ok? Vamos agora à questão de identificar os pontos nesse plano cartesiano. Tá? Como é que você identifica um ponto qualquer? Então, primeiro você vai olhar onde que ele está no eixo X, né, o eixo das abscissas, lembra? E depois, qual é o número que ele está no eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Tá? Então, primeiro é o X, depois é o Y. Por exemplo, esse ponto A aqui, ó. Se a gente descer essa linha olhando, ele vai estar no número 2. Né? No eixo X, então, ele está em 2. No eixo Y, só a gente seguir aqui a linha, ó, vai estar no 3. Portanto, a coordenada do ponto A é 2 e 3. Você não pode fazer 3 e 2. Não pode trocar a ordem desses números aqui, não. Primeiro é o 2, depois é o 3. Eixo X, eixo Y. Ok? Então, vamos da mesma forma, vamos estar identificando os outros pontos. Ponto B, no eixo X, onde que ele está? Se a gente descer a linha aqui, ele está no ponto 0. E no eixo Y? No eixo Y em 2. Então, B, 0 e 2. O ponto C, no eixo X, ele está em menos 3. Então, primeiro é o menos 3. No eixo Y, ele está em 1. Portanto, menos 3 e 1. Lembrando, mais uma vez, você não pode trocar a ordem desses números. A primeira é o número que está no eixo X, depois o número que está no eixo Y. Ponto D, no eixo X ele está em menos 2, no eixo Y ele está em menos 2 também. Nesse caso aqui não vai fazer diferença, né? Menos 2. Então, menos 2 e menos 2. O ponto E, no eixo X ele está em 2, no eixo Y ele está em quem? Em 0. Tá? Então, 2 e 0. E o ponto F, no eixo X ele está em 1, no eixo Y ele está em menos 3. Portanto, 1 e menos 3. Deixa eu corrigir aqui que acabou não aparecendo. Esse 3 aqui é negativo. Tá? Então, 1 e menos 3. Ok? Então, é assim que você faz a identificação dos pontos aí no plano cartesiano. Ok? Vamos ver agora sobre os elementos de uma circunferência. Tá? Você com certeza já estudou isso. Tá? É apenas revisão mesmo. Tá? Então, em uma circunferência, a gente tem, né, ela vai possuir raios, cordas e diâmetros. O raio são os segmentos que partem do centro dela para as extremidades. Tá? Então, do O até o E, do O até o D, da letra O até a letra C, da letra O até a letra D, da O até a F. Portanto, os raios serão esses, né? OE, OD, OC, OB e OF. Depois a gente tem as cordas. As cordas, elas ligam dois pontos distintos da circunferência, tá? O que não acontece aqui no raio. Ó. O raio, ele sai de uma extremidade, mas para aqui no centro. Enquanto que a corda, ela vai ligar um ponto da circunferência a outro ponto, tá?
Então a gente tem aí, nessa circunferência, temos duas cordas, né? O EF, então a letra E até a letra F, então saiu de um ponto, terminou em outro. O EF é uma corda e o GH também é outra corda, tá? E por último, a gente vai ter o diâmetro, né? O diâmetro ele liga dois pontos da circunferência, portanto também é uma corda, com o detalhe, né, que o diâmetro precisa passar pelo centro da circunferência. Tá? Então o diâmetro aqui é o EF. O EF é ao mesmo tempo uma corda e também um diâmetro. Ok? Vamos ver agora um problema envolvendo o cálculo do raio e do diâmetro. Exatamente no centro de uma mesa redonda com 1 metro de diâmetro, né, foi colocado um prato de 40 centímetros, também de diâmetro, com doces e salgados para uma festa de final de ano. Qual a distância entre a borda desse prato e a borda da mesa? Então a circunferência verde vai ser a mesa. Tá? Como a mesa ela tem 1 metro de diâmetro, tá? Então desse ponto até esse ponto aqui será 1 metro. Portanto, o raio dela, né, que é o segmento que vai até o centro da figura, vai possuir 50 centímetros, né? Porque o raio ele é a metade do diâmetro. Exatamente aqui no centro foi colocado também um prato com 20 centímetros. Tá? Então, como o diâmetro é 40 centímetros, o raio a gente pode concluir que será de 20 centímetros. Estão conseguindo compreender? Então, olha só. Qual a distância da borda aqui desse ponto até a borda da mesa, a borda do prato até a borda da mesa? O segmento que vai até o centro da mesa mede 50 centímetros. Como o prato está ocupando uma parte desse segmento, né, está tirando 20 centímetros dele, né, então basta a gente fazer 50 centímetros, né, menos 20, a gente vai ter 30 centímetros. Portanto, a borda do prato está a uma distância de 30 centímetros da borda da mesa. Ok? Vamos ver agora uma questão envolvendo porcentagem. Em um terreno circular foi destacada uma parte para o cultivo de determinadas frutas. Aproximadamente quantos por cento foi utilizado o terreno total? Então não fornece aqui nenhum valor, apenas uma imagem para você fazer uma análise visual e aproximadamente, né, fornecer um valor que seria em porcentagem dessa área destacada aqui para o plantio. Tá? Se fosse a área toda completa, seria os 100%. Como foi só uma parte, né, o que a gente pode fazer? Se você dividir essa figura aqui em partes iguais, você vai ter mais ou menos essa divisão aqui. Ó. Então eu dividi a figura em 5 partes iguais. Tá? Então, seria como eu pegar aí o 100% da figura, tá? E dividir por 5. Que aí eu teria 20%. Tá? Então é uma estimativa que a gente faz. Aproximadamente 20% dessa região, né, foi utilizada para o plantio. Tá? Então a estratégia que você pode utilizar é a divisão da figura em partes iguais. Ok? Bem, para finalizar aí nossa videoaula, vamos
ver uma questão envolvendo o perímetro. Calcule o perímetro da seguinte figura. Você tem que lembrar que perímetro é o contorno da figura. Não é para contar quantos quadrinhos tem aqui no interior, não. É só esse contorno aqui do azul mais destacado que você tem que medir. Tá? E aí você tem uma pista, ó, que na parte de cima está mostrando que esse segmento aqui ele tem 8 centímetros, que está dividido em quadrinhos, né? Quadradinhos. Né? Então a gente pode concluir que o lado desse quadradinho, né, que é esse nosso segmento aqui, como tem 4 deles, e o total é 8, cada um deles vai medir o quê? Vai medir 2 centímetros. Né? 2, 4, 6, 8. Então, continuando aí essa medida, então aqui a gente tem 8, continuando, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. O contorno da figura será de 44 centímetros. Ok? Muito simples, né? Então a gente vai estar finalizando agora, tá? Essa videoaula. Estude bastante, revise aí esses conceitos, tá? Treine com as atividades. Busque aprimorar também seus conhecimentos de outras fontes, né? Outros vídeos, outros materiais, né? Tudo que servir para estar aprimorando ainda mais seus conhecimentos, com certeza será bem-vindo. Tá? Então, é isso. Bons estudos.